canal Somos Cristãos. E essa semana estarei comentando em relação ao vídeo passado sobre se entregar a Deus. Como havia comentado, Deus criou o nosso propósito, planejou o nosso propósito muito antes do nosso nascimento. Nesse caso, nós já temos um planejamento, um propósito celestial, um propósito divino, onde existe apenas um caminho, mas nós sempre temos o nosso propósito de Deus e nossos objetivos pessoais. E o que acontece é que muitas vezes nós nos afastamos dos propósitos de Deus, o que Deus quer, e acabamos seguindo o caminho de nossos objetivos pessoais. Então, neste caso, eu gostaria de ler um versículo em Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso significa que os nossos objetivos nós podemos alcançar um patamar, mas os propósitos de Deus são grandiosos, são caminhos onde podemos ir muito além. Sozinhos, nós chegamos até um certo ponto. E quando nós buscamos os nossos objetivos pessoais, às vezes nós nos distanciamos do que Deus quer. Às vezes nós tentamos buscar a nossa independência, mas Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos totalmente dependentes dele. Juntos, quando estamos seguindo o propósito de Deus, nós podemos quebrar barreiras, nós podemos ir muito além do que poderíamos chegar sozinhos. Temos um exemplo simples, como nosso pai carnal. O nosso pai biológico. Quando somos crianças, nós vemos o nosso pai como um ser de autoridade. E ele é uma pessoa superior a nós. Nisso nós vemos uma vontade de, quando crescermos, sermos iguais ao nosso pai ou até mesmo superá-los. Mas, quando comparamos a este fator, estamos comparando com um pai que é humano. Ou seja, nós nunca vamos conseguir superar ou se igualar a Deus, que Ele é o ser espiritual. Existe um ser que tentou se igualar a Deus, que foi Satanás, e ele caiu. Então, não adianta nós querermos sermos independentes. Nós precisamos da dependência dele. E quando nós somos dependentes dele, ele nos levará a caminhos muito maiores. Se você tentar se desviar da vontade dele, é muito provavelmente que os seus objetivos que sejam alcançados por você, ele peça com que você desista de todos ou da maior parte deles. Mas quando você está no caminho de Deus, quando você está entregue a Ele e seguindo a vontade dele, Ele não vai
fazer com que você se desfaça das suas conquistas, pois são conquistas que vieram através dele. E as conquistas que vieram através dele e da vontade dele fazem parte do seu propósito de vida aqui na terra. Temos um outro versículo em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Quando estamos na vontade de Deus, quando confiamos e acreditamos em Deus, Ele nos suprirá todas as nossas necessidades. Pois quando estamos no caminho de Deus, às vezes não é um caminho fácil, não podemos ser hipócritas. Muitas vezes é um caminho difícil de se seguir, mas é o verdadeiro caminho da paz. Por que se torna um caminho difícil? Porque quando não estamos no caminho de Deus, estamos no caminho do mundo. E o mundo é dominado pelo nosso inimigo. Então, quando estamos no caminho do mundo, nós não somos ameaças ao mundo. Não somos ameaças ao nosso inimigo. Mas quando estamos no caminho de Deus e conforme vamos nos aproximando de Deus, nós nos tornamos ameaças cada vez mais perigosas a qualquer coisa que seja do nosso inimigo. Então, muitas vezes, nós temos perdas, podemos passar por problemas financeiros, podemos passar por diversas dificuldades, mas tudo isso é momentâneo e Deus sempre estará do nosso lado. Nesse caso, nós precisamos confiar nele, pois nós vamos passar por essas dificuldades e com certeza conseguiremos avançar a um caminho de paz e de felicidade. E quando estamos no caminho de Deus, o que nós mais precisamos ter é fé. Pois o caminho, muitas vezes, é o caminho que não compreendemos, é um caminho estranho, mas temos que ter fé, acreditar e confiar em Deus, que nós vamos chegar a um lugar onde nunca iremos conseguir ir sozinhos, conseguiremos ter conquistas onde não conseguiríamos sozinhos. Deus tem um propósito para cada pessoa no mundo. Deus dá dons, dá habilidades para nós. E muitas vezes nós acabamos usando essas habilidades que nos destacam para nossos objetivos pessoais. Mas na verdade Deus quer que nós usemos essas habilidades para a vontade dEle, para agradar a Ele. Então precisamos ter fé. E para termos um exemplo de um cara com uma grande fé em Deus, está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé foi um cara que teve uma fé enorme em Deus. Ele não sabia que ia chover, porque naquele tempo havia uma grande escassez de chuva naquela época. E fazia muito tempo que não chovia. E aonde ele residia era muito longe do mar. Mas ele acreditou e confiou em todos os pedidos e ordens que Deus lhe fez. Durante muito tempo,
ele ficou construindo a arca apenas com a fé dele. Então, nós devemos ter fé, nós devemos acreditar e confiar em Deus. Ele quer o melhor para nós. Mesmo que às vezes nós não consigamos ver o fim do caminho, aonde podemos chegar, Deus consegue. Lembre-se de Isaías, seus caminhos são muito maiores do que os nossos caminhos. Então, acredite em Deus, se entregue a Ele. Se for preciso, abandone as coisas que Ele pedir para você abandonar. Se liberte e viva a vontade dEle. Eu tenho certeza que você vai ter uma paz que você nunca teve. E aí galera, estamos aqui com mais este vídeo. Então, por favor, não deixe de se inscrever no canal. Se for possível, clique em gostei, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, mostre para os seus amigos. Não deixe de seguir no Instagram, dê um like na página do Facebook e ajude-nos a expandir esse movimento Somos Cristãos. É isso aí e até a próxima.